Olá, desde já agradeço por você estar comigo no Mulher Real e te digo que o programa está muito bom. Não importa se você errou, o que vale mesmo é não permanecer no pecado e se arrepender. Deus estará sempre pronto para te acolher e perdoar. É sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje. Então fica aqui comigo porque o Mulher Real já começou. Nós vamos conhecer a história de Raabe, uma mulher que não seguia os mandamentos de Deus e vivia em pecado, em uma cultura imoral. Mas ela conheceu Deus vivo e a partir daí sua vida mudou e ela experimentou as bênçãos do Senhor. Quem está aqui e vai conversar agora sobre este tema é a teóloga Flávia Heller. Muito obrigada, minha amiga, por estar aqui delícia. conosco. Eu que agradeço. Muito gostoso, brigadinha. Muito bom ter você aqui novamente. E eu tenho certeza que através dessa história, através da palavra de Deus, né? Que é uma palavra viva, vai trazer libertação, Amém. Cura, restauração e trazer sentido para muitas mulheres que podem estar vivendo até dentro desse contexto. Verdade. Né? Então aqui nós vamos falar, né, dessa mudança de vida, dessa história tão linda na vida de Raabe. Mas eu gostaria que você nos conduzisse, porque eu sei que aí, ó, tá borbulhando aí dentro de você e a gente quer tirar tudo de você. Oh, meu Deus. Deus dê graça que tá tudo nele, na verdade. Amém. Né? Mas Raabe é uma personagem que nos coloca em reflexão conosco mesmo. Sim. Assim, como ela veio também para Deus, Sim. eu também vim para Deus. Sim. Todas nós que conhecemos a Cristo, fomos atraídos a Ele pela palavra que nos foi anunciada. Nós ouvimos falar de um Deus. Sim. E isso ganhou o nosso coração. Lá em Gênesis 15, Deus vai falar com Abraão que ele levaria os filhos dele depois de um tempo para essa terra. E que ele estava esperando encher o cálice da ira para que ele tirasse aquele povo daquela terra que contaminou a terra que é dele. Sim. E que o povo dele entraria naquela terra para santificar aquela terra que tinha sido maculada pelo pecado. Dentro dessa região que Deus está entregando essa profecia, está a cidade de Jericó, que é a cidade de Raabe. Sim. Se nós pensarmos, Flavinha, a cidade que Raabe morava, gente, ela tinha atingido a tolerância máxima de Deus para o pecado. Pensa. Eu fico imaginando o que é isso. Né? Deus falar assim, chega. Não tem mais. Sim. Raabe estava nesse momento, nesse contexto, Sim. aguardando o juízo de Deus que já estava decretado para aquela terra. E ela desfrutava, ela ganhava a sua vida profissional como prostituta, lucrava com a imoralidade daquela cidade, com o pecado também, porque não é só a área sexual, mas o que os homens faziam para ganhar o dinheiro que gastava com ela como prostituta? Então, tudo estava permeado com pecado. Sim. O afastamento de Deus, Claro. tudo aquilo que acontecia. Essa mulher, ela ouve falar de um Deus. E não só ela. Quando ela relata para os espias que chegam ali naquela cidade, ela vai dizer o seguinte, todos nós aqui estamos apavorados. Todos nós aqui estamos desesperados, nós estamos desanimados. A palavra mais próxima que vai traduzir ali, dizer, o nosso coração derreteu, o nosso ânimo derreteu. Sim. E eu fiquei pensando, como que uma cidade inteira está em desespero, mas apenas uma mulher resolveu dar atenção. Sim. Ela falou o seguinte, eu não vou viver apavorada. Eu vou correr para esse Deus que causa esse pavor, Sim. esse alvoroço. Eu vou correr para esse Deus que provoca esse medo. Sim. Eu quero estar do lado desse Deus e não contra esse Deus. Sim. E isso é maravilhoso, porque ela encontra... E eu e você, olhando para a história de Raabe, nós falaríamos, impossível ser salva. É. O livro de Josué começa no capítulo 2, marcando aquela mulher. Falando a prostituta Raabe. Sim. E eu posso falar, esse também já foi o meu nome. Porque eu também, longe de Cristo, tinha marcas também. Sim. Que me colocaram à parte da salvação de Deus. O pecado me levou para esse lugar. Sim. Então, eu, no meu caso, né, eu não conhecia a Cristo,
eu perdi a minha virgindade na minha adolescência. E eu sou conduzida a Cristo aos 19 anos. Então, posso falar, o meu nome também era prostituta Flávia. Talvez eu não ganhava remuneradamente, mas eu me prostituía. Eu estava afastada, eu descumpri a lei de Deus, que diz que o sexo é feito dentro de uma aliança de casamento. Então, não sei qual que pode ser a sua condição de estar ouvindo um programa como esse. Mas se você teve ou tem uma vida sexual fora do cerco da aliança de um casamento, você também recebe o mesmo nome de Raabe. Mas esse não é o fim da história. Ela também foi alcançada por graça e misericórdia. A história de Raabe, ela lembra a mim o quão pecador eu sou, mas o quão amada também eu sou. Miseravelmente pecadora, extraordinariamente amada por Deus. Olha que antagonismo que deixa a gente louca, porque a gente pensa, meu Deus, como que isso é possível? Mas o amor de Deus é assim. Ele nos constrange, mas também nos atrai. Por isso Cristo veio, para morrer por esses pecados e nos atrair para a sua santidade. E Raabe, quando ela está ali naquele desespero, ela percebe que aqueles dois homens não eram como os outros homens. O texto bíblico não diz isso, mas aqueles homens não a procuraram para sexo. Porque eles não estavam ali com aquela intenção. A intenção era cumprir uma ordem do seu líder. Vá até aquela terra, espione aquela terra e traga informações. Provavelmente, quando ela viu aquela conduta, homens entrando num prostíbulo, que não procuram sexo, peraí, esses homens é diferente. Esses homens são diferentes. Eles conduzem a sua vida de forma diferente. E abordam aquela mulher não para o que dava lucro para ela. E ela tem ali o ímpeto de esconder aqueles homens. E durante o capítulo 2 é algo extraordinário, porque vai dizer que ela escondeu eles em cima do terraço, atrás de uns talos, de algum vegetal que ela guardava ali. Isso nos dá a entender que ela já fazia isso com frequência. Porque foi muito rápida a atitude dela. Então, você percebe que não é uma ação que ela faz que ela não estava preparada. Dá a entender, os teólogos vão dizer isso, quando estuda teologia bíblica, que ela era uma prática dela. Quantos homens ela deve ter escondido ali, que precisavam ser escondidos? Homens fugindo de brigas, de falcatruas, de esposas? Será que alguma esposa já foi ali procurar o seu marido e ela esconde ali? Porque você percebe que é um lugar que ela tá pronta para ela fazer aquilo. Ela não teve que pensar. E quando o rei de Jericó vem, ele pergunta, me entrega os homens que entraram aí. E ela mente. E ela vai dizer, não sei do que você está falando. Realmente entrou uns homens aqui, mas eles saíram e se eu fosse você ia atrás deles, porque de repente você consegue até alcançá-los. E naquele momento ela sobe imediatamente aonde ela tinha escondido aqueles dois espias. E ali ela fala, olha, eu quero o Deus que vocês têm. Se eu for bondosa com vocês, vocês guardam a minha família? Vocês protegem o meu pai, a minha mãe, a minha parentela, daquilo que vai acontecer com essa cidade? Então, olha como que é louco isso. Ela já tinha consciência que o juízo de Deus era irrevogável. E talvez você já até admitiu que realmente Deus tem razão. E que Deus vai realmente fazer o que Ele tem que fazer. Mas você não se posiciona. Você até reconhece que a Bíblia é o que é, mas você não se posiciona. E você fica procrastinando. Ah, dá tempo. Ah, amanhã dá tempo. Ah, no final desse ano dá tempo. Ah, no final desse emprego dá tempo. Ah, eu vou curtir só mais esse tempo. Só enquanto eu estou na faculdade. Só enquanto eu estou conhecendo essas amigas na academia. Só enquanto eu estou conhecendo essa amiga no prédio. E você vai negociando os seus valores como quem tem tempo. Mas não temos tempo. Não temos. O juízo de Deus tinha chegado para Jericó. E Raabe, ela entende. E algumas pessoas vão usar essa mentira de Raabe. Vai dizer assim, ah, mas ela mentiu, então eu também posso mentir para proteger a minha família? Eu também posso mentir para proteger algo que eu quero em nome de Deus? Aqui nós temos que dar atenção a duas coisas, e o John MacArthur faz isso no seu livro, que é um livro que eu amo, que vai dizer, ele vai escolher 12 personagens femininas na Bíblia e ele vai trabalhar as características dessa personagem. E nesse livro ele vai dizer, você não pode cobrar de alguém que tinha acabado de ser despertada na fé algo que é de um cristão que já está caminhando há mais tempo. Com certeza.
Como que você vai cobrar de uma mulher que tinha... Gente, ela tinha acabado de ser iluminada. Sim. A força do pecado ainda é muito forte nela. Claro, e é um processo de mudança. Desintoxicação, Totalmente. de consciência. Então, a verdade aqui que nós temos que observar é o seguinte: nós somos isso aí, gente. Enquanto a fé não nos santificar o suficiente, nós continuaremos com comportamentos de pecado. Sim. Nós continuaremos com comportamentos que denigrem a bondade de Deus. Sim. A vida com Deus, ela vai requerer de nós um comprometimento para enfraquecer esse pecado. Isso aí. Uma luta constante. Constante. Né? E isso fala para mim, fala para Flavinha, fala para você que está aí ouvindo. Até o bem que nós fazemos, Agostinho vai dizer isso, está manchado de pecado. É isso que nós somos. Sim. Agora, nós podemos dar atenção à misericórdia de Deus. Sim. Olhar com foco para a graça de Deus. Sim. Porque quando Josué entra naquela cidade, ele percebe algo extraordinário. As muralhas de Jericó caíram. Somente o lugar que Raabe morava, que era em cima da muralha, não caiu. Sim. O que o texto está falando para mim e para você? Deus cumpriu a palavra de um homem. A palavra de 2 homens, porque o texto não fala assim, peraí, nós vamos lhe consultar a Deus. Não, eles falam assim, não, se você nos proteger, você também será protegida. Naquele momento, Deus entra naquela promessa. É verdade. E Deus cumpre aquela promessa por eles, por entender que aquela mulher desejou ser salva. É. Então, isso fala muito ao meu coração. Deus está comprometido com a sua palavra de salvação. Amém. Aquilo que nós nos comprometemos em nome da salvação de Deus, Ele cumpre em Cristo. Sim. Ele faz acontecer em Cristo. E aquela mulher não vai ser só salva, mas ela também vai salvar a sua família. Amém. E eu me lembro, né, Flavinha, do período recente que você passou com o pastor Fernando. Você teve essa experiência Sim. de ver Deus salvando a sua família. Sim. E do amor de Deus ser testemunhado. Foi. Os seus filhos foram marcados. Sim. Os seus filhos terão esse milagre para testemunhar para outras pessoas. Uma geração foi marcada. Sim, foi. E o texto termina sobre Raabe em Josué capítulo 6, vai dizer, e ela vive até hoje entre nós. Olha. Ela escolheu não só ser salva de um juízo eminente, mas ela continuou escolhendo Deus. Ela continuou escolhendo viver entre o povo de Deus. A história de Raabe, ela fala muito ao meu coração. Como que eu estou comprometida com a minha família? Sim. Será que nós intercedemos pela nossa família como deveríamos? Sim. Hoje, no tempo atual, fora assim, a mulher tem muito mais espaço hoje do que em tempos passados. Se é constrangedor para uma família ter uma prostituta, uma profissional do sexo, no seu seio familiar, pensa o que deveria significar isso no ano 1000 e pouco antes de Cristo. Sim. Desesperador. Totalmente. Será que aquela mulher tinha sofrido algum tipo de hostilidade? Algum tipo de repulsa? Será que aquela mulher foi ferida pelos seus familiares? Provavelmente. Com certeza. Provavelmente. Porque a cultura era totalmente machista por causa do pecado. Sim. O pecado colocou a mulher num lugar de subjugação. Sim. Mas quando ela vai interceder por ela, ela não perde a chance de interceder também pela sua família. Sim. Ela não leva em conta o que fizeram com ela. Sim. Ou até mesmo o que ela levou aquelas pessoas a agirem com ela, porque também foi um comportamento dela. Sim. Ela não era inocente. Sim. Mas ela intercede por eles. Sim. E eles são salvos por essa intercessão. Quantas vezes nós negligenciamos por tanta amargura no nosso coração? Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer, não cultivem raiz de amargura, porque ela pode fazer você perder a sua alma. A qual pode comprometer a sua alma. Sim. E quantas vezes nós... A Stormy Martin fala isso no livro O Poder da Esposa que Ora. A pessoa mais difícil que você tem para orar é o seu marido. Quantas vezes nós deixamos de orar por pessoas que são íntimas do nosso núcleo familiar, por mágoas ressentidas, porque nós perdemos a oportunidade de interceder por elas. Sim. Interceder por um filho que a gente não crê mais, interceder por um familiar que nós não cremos mais. Sim. E Raabe deixa essa grande lição para nós, né, Flavinha? Acho que eu falei tanto, né? Eu fui embora. Não, nós temos que sugar tudo de você. Porque queima meu coração isso, né? E a gente vai observar, Flávio, como que é essa entrega dela
essa visão de entender que não é só para ela. Isso. E hoje a gente vive num contexto egoísta. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso avançar, eu preciso de mais de Deus para minha vida. Mas e quem está em sua volta? Ah, não, esse me perturbou muito. Não quero orar, não. Não, Deus tenha misericórdia. E Deus está trabalhando no nosso coração, porque nós estamos mostrando e revelando como realmente o nosso coração está. Verdade. Como que eu me achego a Deus se eu não consigo nem orar pelo meu próximo? Meu Deus. Não é verdade? Como que eu quero escutar a voz de Deus, mas eu anulo um contexto de pessoas que eu posso ser e ser diferença, Verdade. Fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu escolher quem é bom para mim, fazer o bem para quem é bom para mim é muito fácil. Muito fácil. Né? E Deus tem nos chamado a viver um evangelho diferente. Amém. Né? Amém. Um evangelho onde que a gente tem que entender que por mais que vamos ser julgados, perseguidos, às vezes as pessoas não vão entender nem a sua boa intenção. Às vezes vai até te julgar, você fazendo até o bem. Faça para Ele. Isso. Faça para Ele, porque o seu coração não se fecha. Isso. Algo que, assim, dentro da caminhada cristã, pastoral mesmo, às vezes você vai vivendo contextos que o inimigo vai tentando fechar o seu coração. E uma vez o Senhor, Deus sempre ministra esse meu coração, filha, não feche o seu coração. Amém. Se você fechar o seu coração para os meus, como que você vai me escutar? Amém. E você vai caminhar comigo? Então, algo que uma vez uma menina, uma amiga minha, ela fala assim, eu sempre lembro quando você fala isso. Quando algo ou alguém fazer algo contra você, pegando até o contexto, Raabe, ela era isolada, ela era o dos pecados, né? Porque a gente gosta de denominar o tamanho do pecado, né? Esse pecado é maior, esse é menor, esse é pecado... Não. Categorizamos, né? Não é. Pecado é pecado, né? Ai. Mas, enfim. E ali, Deus ministrava meu coração e falava assim, filha, eu amo você, mas eu amo também ele. Amém. Eu amo você, mas eu amo também essa pessoa. Amém. Que para você fez o mal, para você te machucou, para você te feriu. Eu amo você da mesma forma Amém. que ele. Então, isso Deus me colocou no meu lugar. Porque a gente também gosta de entrar num lugar de vítima. Verdade. Ah, Jesus, eu sofri tanto essa pessoa. E pode ser que até você está sendo realmente maltratado, julgado, às vezes você está ferido. Mas lembre-se que Deus, Ele também tem propósito na sua vida, Amém. na vida do outro. E Deus está trabalhando no contexto, porque Amém. aquilo que você falou que foi muito importante, o olhar de salvação para Raabe era muito distante. Distante, como era para mim. Não tem como Essa mudar, não tem salvação. Essa não, o pecado dela é muito pesado. O meu pecado é mais ou menos. O meu é mais ou menos, mas o dela... Não. Né? E a resposta que nós damos, né, Flavinha? A intervenção divina. Sim. Quando os espias ouvem o pedido dela, eles vão falar o seguinte, olha, nós precisamos marcar a sua casa, porque vai ser toda destruída, a cidade vai ser destruída. Então você vai colocar um cordão na sua janela, um cordão vermelho. Interessante que eles descem por uma corda, mas eles instruem ela a colocar um cordão. Então você percebe que são instrumentos diferentes. Sim. Esse cordão não comprometeria ela na cidade, porque já era comum, os historiadores vão dizer que já era comum as pessoas adornarem as suas janelas com esse tipo de adorno. Sim. Então era um entrelaçado de fios grossos que formava ali uma estrutura e você colocava, como a gente coloca as namoradeiras. Sim. Era a mesma estrutura de decoração. Sim. E a Bíblia vai dizer que ela não espera eles chegarem para ela colocar essa marca. A Bíblia vai dizer o seguinte, a partir do momento que eles desceram da janela e foram embora, imediatamente ela já coloca. Então ela podia pensar, não, eles ainda vão demorar 3 dias para chegar lá. Vou continuar. Não preciso colocar agora. Vai que alguém vai desconfiar de mim alguma coisa. Não, ela em momento algum, a partir do momento que ela mentiu para o rei e que ela se compromete com aqueles 2 espias, ela não mede esforços para poupar sua própria vida. Ela pode ter pensado o seguinte, talvez os meus familiares serão poupados, mas eu vou arriscar minha própria vida. Eles descem da janela, fugindo. Ela já coloca o cordão na janela. Sim. Ela já coloca o marco. Sim. Ela é prontamente apta para obedecer. Sim. E quantas vezes eu e você, nós ficamos procrastinando essa obediência. Sim. Então, gente, não é à toa que um programa como esse está chegando até você. Uma mensagem como essa está chegando até você.
Nós precisamos repensar o nosso desejo de obedecer. Sim. A nossa vontade de obedecer. Até porque nós não a temos. Então, primeiro nós precisamos entender que nós somos carentes desse desejo de obedecer, Sim. clamarmos ao Senhor a fé para a obediência, falar, Senhor, eu não gosto de obedecer. Sim. Quando eu ouço algo na Tua palavra, a primeira intenção do meu coração é resistir. É dizer, espera, não é bem assim. Sim. Não é isso que o texto está dizendo. Desculpas, né? Deus entende o que eu estou passando. Nós começamos a querer negociar com aquela palavra. Só que a lei de Deus, ela não é de ser negociada. A lei de Deus é santa. Sim. E é para nos santificar. Sim. Então, se tem algo que nós podemos aprender com Raabe, ela intercedeu. Ela olhou para os seus, mas tudo isso só foi possível pela obediência. Sim. Então, eu creio que a gente pode pensar aí, estamos iniciando mais um ano, iniciando mais um ciclo. Será que não cabe aí, nos nossos pedidos, um coração mais obediente? Sim. Será que não cabe aí nos nossos pedidos, nas nossas listinhas, nos nossos momentos de oração, pedir ao Senhor um coração mais obediente? Hebreus capítulo 5, versículo 8 vai dizer que Cristo, o Filho de Deus, aprendeu... Isso é que eu quero morrer, né? Porque ele, como homem, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento que passou. Sim. Então, será que não está na hora de nós falarmos, Senhor, me ensina a obedecer nisso que o Senhor me colocou para viver nesse momento? Sim. Porque se Cristo precisou aprender no sofrimento, gente, quanto mais eu, quanto mais você, quanto mais seres humanos que somos tão carentes da glória de Deus. E o Senhor, Ele nos treina nessa obediência. Nos treina. Nossa, que palavra boa. Não é verdade? Nos treina, porque Ele não vai já te dar algo... que você não consegue. Não vai conseguir. É. Ele está te treinando ali no diário, todos os dias, no pouco, no pequeno. Se no pequeno, realmente na palavra de Deus fala, se no pequeno você não vai honrar, Ele não vai te agregar algo maior, não vai nem, você nem... Queremos tanto viver um milagre. Pedimos tanto Deus um milagre. Aí eu volto um pouco até dentro do que você até mencionou aqui. Eu só entendi que viver um milagre eu tinha que obedecer o que Deus mandava eu fazer. Será que as pessoas, ou será que a pessoa ia entender que viver um milagre, contar um milagre não é só naquele momento final? Será que essas obediências... Eu lembro que no sábado, a notícia que eu tive era que era 80% de chance de morte e 20% que o Fernando teria de sequela. Meu Deus. E naquele momento, Deus virou para mim e falou assim, cheguei em casa, eu lembro que eu estava dando banho na minha pequenininha, sentei ali na banheira, chorei dentro do banheiro e Deus falou assim, você vai pregar amanhã de manhã. E eu falei assim, Deus, eu vou. Amém. Mas eu não consigo nem preparar uma mensagem, me dá essa mensagem, porque eu não consigo, eu não consigo. E Deus me levou a uns cadernos que eu tinha. Há 6 anos atrás, Deus me deu uma palavra que o quê? O Deus que acalma a tempestade. Uau! E eu fui ali para de manhã trazer uma palavra de esperança. E onde você recebeu essa mensagem, que ela está anotada? Estava anotada lá onde você estava? Estava anotada, numa caderno. Deus me levou até um caderno específico. Mas é que você estava num culto? Sim, estava anotado. Estava na igreja. Um contexto de algo que eu vivi com Deus há 6 anos atrás. Deus. Que era para também ser usado aqui, uma obediência. Deus direcionou porque Ele tem algo a fazer. Amém. Eu não sabia o que era o final. Eu só sei que eu escutei. Eu escutei e falei, Deus, eu não vou para provar que eu sou forte, eu não só vou para provar ou porque eu tenho que estar na igreja. Isso. Porque muitas pessoas falaram assim, não, mas a pastora poderia ter ficado em casa hoje, porque ela vai ter que ir lá para o CTI, tem uns 2 meninos, que a confusão toda. Compreensível, né? Compreensível. Mas Deus falou assim, eu tenho algo para fazer. Meu Deus. Então, o que a gente está falando, isso daqui, dessa obediência da vida de Raabe, que ela entendeu que algo poderia acontecer e mudar. Algo eu poderia me posicionar, se posicione. Deus tem nos chamado a nos posicionar. Verdade. Deus tem nos chamado à obediência à voz dele, não às vozes que eu estou escutando. Verdade. É a voz que eu preciso escutar, que vem do coração dele para a sua vida. Não adianta a gente tentar terceirizar o que Deus quer fazer em você através de você. Não é isso, Flávio? Igual eu falei no início, né? A cidade inteira
estava apavorada Sim. com o que eles ouviram falar. Eles já tinham ouvido falar que Deus tinha secado o mar, que Deus tinha conduzido o povo no deserto, Sim. que Deus já tinha intervindo em povos que obstruíram ali a caminhada do povo. Eles estavam atualizados, eles estavam aterrorizados. Será que não tinha mais nenhuma mulher para se posicionar naquela cidade? Será que não tinha mais ninguém? Gente, Raabe foi a única que deu a atenção àquilo que estava acontecendo. Ela foi a única que disse, eu vou correr para esse Deus. Sim. E não eu vou fugir desse Deus. Sim. E quantas vezes, como você mesma disse, quantas vezes nós fugimos de Deus? Sim. Com desculpas. Sim. A parábola que Jesus conta dos talentos, ambos que negligenciaram foram dois que reproduziram e um que negligenciou, Sim. né? O que negligenciou, ele reconhece. Sim. Ele diz, eu sei que o Senhor é um servo, um patrão severo, que o Senhor é um Senhor exigente, e por medo eu enterrei o meu talento. E aquele Senhor vai dizer para ele, como assim? Você reconhece tudo isso que eu sou e mesmo assim, deliberadamente, você escolheu não me obedecer? Sim. Por que então você não terceirizou esse talento para que ele rendesse juros num banco? Em algum lugar? Fizesse algo. Não, você preferiu sufocar. Sim. E a pessoa, ela com esse vitimismo, ela espera que um Deus bonzinho, fabricado na sua própria mente, vai revogar o que ele mesmo já tinha falado. Deus não revoga. Essa vai ser a surpresa de muitos naquele dia. Muitos naquele dia acham que vão surpreender a Deus com vitimismo, com palavras que vão trazer dó ao coração de Deus. Só que Deus, ele é fiel. Amém. E ele não é homem para mentir. Isso. E nem filho do homem para se arrepender. Uma vez que ele decretou algo, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Amém. Então, isso coloca mais temor no nosso coração. Com certeza. É tempo de nós estarmos comprometidas como mulheres que edificam as suas casas. As meninas que são solteiras, obedientes aos pais. Servirem a Cristo com um proceder que glorifique a Deus nos dias que se chama hoje. Porque chegará o tempo em que nós estaremos todos diante dele. Todos, mulheres, homens, crianças, todos os povos. E naquele momento, nós prestaremos conta. Sim. Nós prestaremos conta. Que mulher rica de Deus. Sou não, gente. Mas, Flávia, muito obrigada por você estar aqui. Oh, meu Deus, eu que agradeço. Por trazer palavras, direção e com tanto amor. Trazendo em sabedoria, em força. Amém, pra nós. E que o Senhor continue te usando de forma assim tremenda, abrindo seu coração. Amém. E trazendo aí, tantas pessoas que venham se espelhar também em Cristo através da sua vida. Amém. O programa sempre estará aberto para você. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Obrigada, amor. Obrigada mesmo, de coração. Agradeço, Flavinha. Amém. Mulher Real chegou ao fim e eu espero que você tenha sido edificada com o programa e que você possa crer que nunca é tarde para sair do erro e voltar-se para Jesus. Amém. Que Ele te abençoe ricamente. Até o próximo programa.